Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 234, capítulo 44, tema As Trevas, Nosso Lar, de Chico Xavier. Pois assim inicia esse tema, André. Enriquecendo as alegrias da reunião, Lísias deu-me a conhecer novos valores da sua cultura e sensibilidade. Dedilhando com maestria as cordas da citara, fez-nos lembrar velhas canções e melodias da terra. Dia verdadeiramente maravilhoso, sucediam-se júbilos espirituais, como se estivéssemos em pleno paraíso. Quando me vi a sós com o bondoso enfermeiro do auxílio, procurei transmitir-lhe minhas sublimes impressões. Não tenha dúvida, disse, sorrindo. Quando nos reunimos, aqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. É o alimento do amor, André. Quando numerosas almas se congregam no círculo de tal ou qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva, através dos quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento. Da vibração geral, é por essa razão que, no planeta, o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Então, cada criatura viverá daquilo que cultiva, tanto materialmente, quanto espiritualmente, mentalmente, moralmente, intelectualmente. Então vejamos, nós atualmente somos o resultado de vários fatores que mal damos conta da complexidade. Mal damos conta da complexidade, pois hoje somos o resultado do nosso ontem, que nem sempre o nosso ontem está relacionado a 24 horas atrás, e sim 200, 300, 400, 500 anos atrás, ou, por que não, 2.000, 3.000, 4.000 anos, 5.000 anos, 10, 20, 30, 40, 50 mil anos atrás. Hoje somos o resultado, não é? Quem se oferece diariamente à tristeza, olha só, olha o que Lísia está dizendo aqui. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Olha só, quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará, igual um peixe dentro do aquário.
um peixe dentro d'água. Então, se você percebe a angústia, a melancolia, a ansiedade, se você percebe a tristeza, a depressão, façamos o possível e o impossível para sair desse quadro, para sairmos desse quadro. Porque quanto mais neste quadro permanecemos, mais nos perdemos naquele emaranhado de sentimentos negativos. Quase sempre é assim. Porque perduramos ali. Demoramos um pouco mais ali. Achando que somos vítimas. Achando que somos coitadinhos. Mas de vítima e de coitadinho é preciso entender que não temos nada. Tudo obedece à lei de causa e efeito, ação e reação. Então, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. Você observa para você ver. As UPAs das cidades, os consultórios médicos, os hospitais, 90% desses departamentos encontram-se repletos de pessoas enfermas psiquicamente, doenças psicossomáticas, doenças da alma, doenças que significam reflexo da mente desequilibrada, doença, reflexo da promiscuidade mental, desejos, fantasias, ilusões, prostituição, doenças canalizadas pelo pensamento enfermo, ou melhor, plasmadas, idealizadas pelo pensamento enfermo. Doenças do campo psíquico-somático aberto. Porque precisa entender. Nascido de mulher aqui na Terra, todos somos médiuns. Todos somos médiuns. Uns mais sensitivos, outros menos sensitivos. Mas é preciso entender que todos somos médiuns. Eu não sou, alguém pode dizer. Deus que me livre, eu não piso numa casa espírita. E quem disse que a mediunidade depende do espiritismo? Quem disse que a mediunidade depende de uma casa espírita? Quem disse, meu bem, que a mediunidade só a possui aqueles que assumem que são espíritas, aqueles que frequentam o espiritismo, que frequentam a casa espírita? Quem disse isso? Se alguém te passou essa informação,
seria bom, com todo respeito, você pegar o teu cérebro e lavar ele com bucha e sabão para tirar esse resíduo negativo. Porque quiseram te enganar. Porque mediunidade não depende de espiritismo, nem de você ser espírita, nem de você frequentar uma casa espírita. Nascido de mulher, todos somos médiuns. Todos nós somos portador de algum tipo de faculdade, de algum dom, intuição, percepção, inspiração, audição, visão, vidência, psicofonia. É só você estudar o livro dos médiuns que você vai encontrar lá tudo que nós estamos dizendo aqui. Às vezes, por falta de conhecimento das obras básicas, as pessoas nos apedrejam. Eu não me preocupo com isso. Eu tenho que citar isso porque, na verdade, já estudo as obras básicas e são obras que não devem só ser estudadas e sim devem ser praticadas. Mas isso não é novidade nenhuma. Então, por exemplo, vamos pensar que 5% da população da Terra são espíritas. Vamos pensar por esse lado. 95% eles militam em outras religiões, enfim. Mas é preciso dizer que o católico é médium, o budista, o islamista, o umbandista, todos nós, todo ser humano, hominal, nascido de mulher aqui na Terra, todos somos médiuns. Repito, uns mais sensitivos, outros menos sensitivos. Agora, é óbvio que a doutrina dos espíritos, principalmente as 5 obras básicas, significa uma faculdade de adestramento. As 5 obras básicas significa aquele professor na sala de aula ministrando os cursos de educação àqueles alunos portador da mediunidade, das faculdades, dos dons mediúnicos. Pois vejamos, São Cupertino, que levitava dentro da igreja, para lá e para cá, quantos milhões de pessoas na Idade Média, naquela época lá, foram trucidadas, queimadas, consideradas bruxas, feiticeiros, tudo porque 99% da humanidade não aceitava esses fatores espirituais. Por isso, acreditavam que aqueles seres eram enviados do demônio e que se comunicava com o demônio. E para você ver como são as coisas,
como nosso irmão Marcílio mesmo um dia disse, enquanto muitas religiões expulsam os demônios de dentro dos seus templos, o Espiritismo os acolhe. Olha a importância do Espiritismo. Então é o mesmo caso, conforme estávamos esclarecendo, o psicossomático. Quantos milhões de pessoas que vão ao médico com taquicardia, enfim, sentindo 1 milhão de coisas, e que depois vem os exames e o médico lhe informa: você não tem nada, você está ótimo. Mas doutor, eu estou sentindo isso, sentindo aquilo. Quantas pessoas clamam dor no tórax do lado esquerdo, dor aguda como se fosse um infarto. E vários outros tipos de enfermidade. E que os médicos vasculham nos laboratórios e não encontram a causa. Aquela pessoa levada a uma casa espírita séria, ela fica sabendo que em seu campo vibracional havia um espírito recém-desencarnado, acoplado ao teu campo vibracional, sem que ele percebesse. E por esse motivo, as enfermidades todas que levou aquele indivíduo ao desencarne, ali imantado no campo vibracional daquele encarnado, é natural que, devido à sensibilidade e à percepção dele, ele capta aquelas energias do desencarnado sem perceber que ao seu lado há presente um desencarnado e que aquelas dores, aquelas doenças, aquelas enfermidades são todas oriundas daquele espírito, daquele ser desencarnado em teu campo vibracional. Ora, se você procurar nas UPA, nos hospitais, nos consultórios médicos, 99% das pessoas que procuram esses departamentos não são espíritas. Por que não são espíritas? Pelo fato do número de espíritas no Brasil e no mundo ser menor. Você encontra muito nos consultórios médicos e nas UPA e nos hospitais evangélicos, católicos, budistas, islamistas, umbandistas. E de vez em quando você depara com um ali místico, de vez em quando você depara ali com um espírita, mas 99% são católicos, evangélicos, budistas, islamistas, umbandistas e por aí em diante. Por quê? Porque o número é maior. Imantado. Quantas pessoas eu, nesta existência minha, tendo a oportunidade de ir até eles em determinados lugares, enfermos, por exemplo, quantas vezes eu, tive a oportunidade de ir nos hospitais, aplicar passe naquelas pessoas enfermas. E ali, aplicando passe naqueles enfermos, eu via quando os mentores, praticamente, vou usar esse termo para ficar mais fácil, desacoplava do campo vibracional daquele enfermo, aquele espírito ali acoplado no campo vibracional do enfermo desencarnado, que não sabia que tinha desencarnado, e muito menos o enfermo sabia que ali tinha no seu campo vibracional um espírito acoplado em seu campo vibracional.
2, 3 dias depois, aquele paciente recebia alta. Mas por que recebe alta? Porque retirando a causa, afastando a causa, eliminando a causa, é óbvio. Porque é preciso entender que o lado externo é o reflexo do lado interno. Então, o enfermo psicossomático, ele é o reflexo de tudo aquilo que ele traz em sua mente e no teu campo vibracional, mediúnico, a lei de atração, de ação e reação, é o mesmo caso aqui, o que Lísias está dizendo. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. Observa para você ver como tem pessoas que são assim, tão negativas em matéria de doença. Elas enaltecem a enfermidade. Parece que elas gostam de apresentar ao público na condição de doente, enfermos, pois se esquecem que ninguém somos doente. Estamos doentes, mas nós não somos doentes. Nós estamos. Eu conheço pessoas que várias vezes eu as interrogo assim: tudo bem com você? E tudo bem, nada. E xinga lá aqueles palavrão. Aí a pessoa começa a enaltecer. Essa semana eu passei por isso, eu passei por aquilo. Olha, eu conheço pessoas que se eu fico 5 horas conversando com elas, elas só falam em doença. Que tá com isso, que tá com aquilo, que tá com isso, que tá com aquilo. E quando procuram o médico e que o médico não encontra nada, reclama do médico. Esse médico não presta. Porque não é ele que sente o que eu estou sentindo. Eu sou muito resistente à dor. Quando eu clamo dor, é porque a minha dor ela encontra-se umas 10 vezes o nível de uma cólica renal. Porque eu não sou de clamar dor fácil. Eu não sou de clamar problemas fácil. Não. Quando eu digo assim, hoje eu estou daquele jeito, estou numa pressão que você nem imagina. É preciso entender esse termo, pressão. Se eu te disser, hoje eu estou sofrendo uma pressão imensa, é porque eu me encontro com algumas toneladas sobre mim. A pressão está muito grande. Que se fosse outra pessoa qualquer, com todo respeito, não sou melhor que ninguém, essa pessoa sucumbiria. Porque é preciso nesse momento a paciência, a resignação, a aceitação, a humildade, a fé inabalável. E muitas pessoas dizem serem portadoras de fé inabalável, mas quando se vê em meio às dificuldades, se perdem nesse emaranhado todo. Então, quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano.
Porque é lógico, se você enaltece, desequilibra a tua mente, desequilibra o teu campo vibracional, teu campo psíquico, e é natural, desequilibrando a tua imunologia física, fazendo com que, por falta de resistência, por falta de imunologia física, até o teu corpo físico seja atacado pelas enfermidades psíquicas e também as enfermidades físicas. Vamos para o próximo vídeo, sequência no mesmo assunto.